O código oculto da existência. Chega de resistência, é hora de vencer. Introdução. O enigma da vida está dentro. Sabe aquele momento em que você para, respira fundo e se pergunta: por que parece que eu tô sempre nadando contra a maré? Eu também já me fiz essa pergunta menos mais de uma vez. Aliás, a vida às vezes parece um quebra-cabeça que veio faltando peça. A gente tenta de tudo. Corre atrás, se desgasta, sonha alto, tropeça feio. E mesmo assim, a sensação tem algo errado. Aqui não vai embora. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi a peça que falta? E se o código que decifra esse jogo maluco da existência não tá lá fora, mas aí, dentro de você, bem escondidinho, quase sussurrando? Sim, esse livro nasceu dessa inquietação, desse bug na matriz que todo mundo sente, mas poucos param para escutar. Porque o mundo nos ensina a fazer mais, correr mais, lutar mais, vencer mais. Só não ensina a ouvir o que a vida está tentando dizer no silêncio. E é aí que mora o cego. Oculto menos aquele segredo sutil que muda tudo quando a gente finalmente enxerga. Eu não vim aqui para te ensinar a vencer com sangue nos olhos. Vim para te mostrar que a vitória de verdade começa quando você para de resistir, quando deixa de ser inimigo da própria história e começa a jogar do lado da vida. OPA. Aí já muda tudo, né? Esse livro é uma jornada para dentro. E eu não estou falando de autoajuda enlatada, dessas que manda repetir frase no espelho e finge que está tudo bem. Tô falando de mergulho real, de desprogramar o modo sobrevivência e ativar o modo existência plena. Tô falando de parar de tentar controlar tudo e aprender a dançar com o invisível. Você vai perceber, página por página, que a vida não é esse campo de batalha que venderam pra gente. Ela é mais como uma música menos e quem aprende a escutar dança melhor. Só que para isso, a gente precisa calar o barulho da resistência e ouvir o que já está pulsando por dentro. Então, bora juntos? Sem pressa, sem peso, com leveza, coragem e muita verdade. Porque o enigma da vida não se resolve lutando, se decifra sentindo. E o C é em você, por você e com você. E se não for por acaso que você está lendo isso, olha, talvez você nem saiba ao certo por que pegou esse livro. Talvez tenha sido por curiosidade, impulso, ou aquele sentimento estranho de que algo te chamou sem você entender direito o quê. Mas quer saber? Eu acredito de verdade que você não tá aqui por acaso não. Tem coisa que a gente escolhe, outras meio que escolhem a gente. E esse livro aqui pode muito bem ter escolhido você. Sim, você mesmo menos com sua história, suas dúvidas, suas cicatrizes e esse coração inquieto que sente que existe algo a mais além do corre diário. Não sei se você reparou, mas quando a vida quer cutucar, ela dá um jeitinho. Às vezes é uma conversa, um vídeo, um silêncio diferente. Ou um livro que aparece bem no momento em que você estava quase desistindo, quase perdendo a fé, quase esquecendo quem você é de verdade. E aí, pá, surge esse chamado sutil que parece dizer: ei, tem uma nova chave aqui. Quer tentar abrir? A real é que você chegou até aqui porque está pronto para ver o que ainda não viu, ouvir o que estava ignorando, e talvez menos, só talvez menos lembrar de algo que a alma nunca esqueceu. Pode ser o começo de um reencontro com uma parte sua que estava adormecida, ou um alerta de que já deu de se arrastar tentando encaixar onde não é seu lugar. Esse livro é só um espelho que não mostra o que os outros veem, mas o que você sente lá no fundo e tenta esconder até de você. E agora, ele te convida a olhar sem medo, a parar de fugir, a largar a armadura e encarar o que realmente importa, a sua verdade. Então, segura firme, respira fundo e vai com tudo, porque quem foi chamado já carrega a resposta no peito. Só precisa lembrar, só precisa permitir. E você, tá pronto para lembrar o que já é seu? Porque o erro se revelar, e agora não tem mais volta. Quanto mais você luta, mais a vida te segura. Vamos falar sério? A gente cresce ouvindo que precisa lutar todos os dias, que a vida não é fácil, que quem não batalha, não vence. E a gente acredita. Vai pra guerra logo cedo, entra no modo sobrevivência. Aguenta calado, faz força, empurra a vida no braço, no grito, na marra. Mas, e se esse jeito de viver for justamente o que está te afastando da vitória? Olha o paradoxo aí. Quanto mais você luta, mais a vida parece lutar contra você. Já reparou? Parece que tudo emperra. As portas fecham, a energia esgota, o corpo grita, a mente trava. E o
que era para ser conquista vira peso. Um peso que a gente chama de vida adulta, responsabilidade, ser forte. Mas cá entre nós, ser forte não é viver travado, é saber a hora de soltar. A verdade é que a vida não foi feita para ser vencida no soco. Ela não é sua inimiga. Não está te testando o tempo todo. Não quer que você se esgote tentando provar valor. Quem criou esse jogo foi o medo. E ele é mestre em colocar a gente para correr atrás do vento, achando que no fim tem algum prêmio. Mas sabe o que tem no fim da linha? Muitas vezes, um cansaço sem sentido e um vazio que grita mais alto que qualquer medalha. Lutar demais é sinal de que algo está desalinhado, que você está tentando controlar o incontrolável. E isso drena, isso suga, isso faz a alma murchar devagarinho, sem você perceber. Mas calma, esse texto aqui não é para te deixar mais pesado, não. Pelo contrário, é para te lembrar que existe outro caminho. Um caminho onde você não precisa mais guerrear para merecer viver em paz. Onde o fluxo substitui o esforço. Onde o sentir vale mais que o sofrer. Esse é o verdadeiro código oculto da existência. Aquele que só aparece quando você decide parar de brigar com a vida e começa finalmente a dançar com ela. E aí? Será que não tá na hora de soltar a espada e escolher a leveza? Porque às vezes vencer é parar de lutar. O tal código invisível que ninguém te contou, mas tá te esperando. Tá preparado para escutar algo que talvez ninguém teve coragem de te dizer? Existe um código escondido por trás da sua existência. Um código silencioso, sutil, quase invisível. Mas que, quando você acessa, tudo começa a fazer sentido. As peças se encaixam, o peso diminui. E o que antes parecia impossível, de repente fica leve, fluido, natural. Não é mágica. Também não é fórmula master, com passo a passo milagroso. O que eu estou falando aqui é de um despertar interno que muda tudo do lado de fora. E essa é a promessa mais sincera que posso te fazer com esse livro. Te ajudar a decifrar esse código que já está aí, dentro do Voca, só esperando ser ativado. Sabe aquelas pessoas que parecem viver num modo diferente, que não vivem se debatendo, mas mesmo assim conseguem tudo com uma paz danada? Então, elas entenderam o código. Sacaram que o segredo não é correr mais, nem sofrer mais, nem agradar mais. É vibrar diferente. É se alinhar com a própria essência. É jogar com o universo, e não contra ele. Esse livro foi escrito para ser tipo uma lanterna na sua caminhada. Não para te dar respostas prontas, mas para iluminar perguntas que andavam esquecidas. Para te cutucar com carinho e dizer: ei, olha de novo, você já tem tudo, só não enxergou ainda. E olha, eu não estou aqui para bancar o guru, nem fingir que tenho todas as respostas. Tô aqui como alguém que já tropeçou muito, já cansou de tentar na força bruta e que um dia finalmente parou para ouvir que a vida estava sussurrando o tempo todo. E quando eu ouvi, tudo virou do avesso. Do jeitinho certo, Seivoca Daxar. Esse livro vai te conduzir para dentro. Vai te mostrar onde mora sua liberdade, sua paz, sua potência. Vai te revelar o tal código invisível que muda tudo, sem você precisar mudar quem você é. A única coisa que eu peço é: leia com o coração aberto, porque esse código não se revela para quem está fechado. Ele aparece para quem ousa sentir e permitir. Parte 1. A ilusão da luta. O jogo que a gente aprende errado. Chegou a hora de falar da parte mais traiçoeira do caminho. A bendita luta constante que ensinaram pra gente como se fosse o único jeito de viver. Desde cedo, colocam na nossa cabeça que tudo tem que ser na força, na garra, no suor escorrendo, como se paz fosse preguiça e leveza fosse desculpa. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala alto. Tem muita gente se afundando, enquanto acha que está vencendo só porque está ralando até não aguentar mais. Já percebeu? A gente confunde esforço com merecimento. Quanto mais cansado, mais parece que a gente está no caminho certo. Só que, e se esse caminho for o errado disfarçado de nobreza? Essa parte do livro vai te cutucar e talvez até incomodar um pouco, porque vai desmascarar o mito da luta como única saída. E não é para te transformar num ser zen desconectado da realidade. Muito pelo contrário, é para te mostrar que tem um outro jeito, um jeito mais inteligente, mais alinhado e muito mais poderoso de andar por essa vida. Aqui a gente vai abrir a queixopreta do esforço cego. Vai olhar de frente para essa ideia de que sofrer é sinal de evolução. Vai entender por que tanta gente se sente presa, mesmo dando o sangue todo dia. E o melhor, vai começar a soltar o que não faz mais sentido, para abrir espaço para o que realmente funciona. Porque no fim das contas, a maior ilusão
é achar que só vencemos quando lutamos. Às vezes vencer é justamente parar de resistir. Abrir os olhos e perceber que a vida não estava contra a gente. A gente é que estava travado tentando controlar tudo. Capítulo 1. O inimigo invisível chamado resistência. Se tem uma coisa que sabota a gente sem fazer barulho, é a tal da resistência. Ela não grita, não bate na porta e nem dá aviso. Ela se disfarça. Às vezes, parece só um cansaço bobo. Outras, vem na forma de depois eu faço. E quando a gente percebe, já está travado, girando em círculo, fingindo que está ocupado, mas parado no mesmo lugar. A real é que essa resistência é um inimigo invisível, mais poderoso. Um sabotador de sonhos de primeira linha. Ela adora aparecer quando você está prestes a sair da zona de conforto. Sabe aquele momento em que você vai começar algo novo? Um projeto? Uma mudança? Um passo importante? Pois é. É aí que ela surge sorrateira, cheia de desculpas bem montadas, medos mascarados de prudência e uma voz doce dizendo: não agora, espera mais um pouco. E a gente obedece. Sem perceber, vira refém de algo que nem consegue ver direito. E o tempo vai passando. A vida vai acumulando rascunhos não vividos. E o pior, tudo isso parece tão normal que a gente nem questiona. Mas, aqui neste capítulo, a gente vai rasgar esse véu. Vai colocar uma lanterna na cara dessa resistência e dizer: chega. Porque entender como ela age, onde ela se esconde e por que ela existe, é o primeiro passo para desativar o freio que te impede de avançar. Esse capítulo é tipo aquele momento em que você acende a luz e vê que o monstro no armário era só uma pilha de roupa. Mas até acender, meu amigo, o medo parece real. E a resistência sabe disso. Por isso, ela alimenta seus pensamentos, distorce suas emoções e vira mestre na arte de te manter exatamente onde você está. Mas vamos mudar isso agora. Porque quem reconhece o inimigo começa a vencer o jogo. E o seu código começa aqui, menos na coragem de olhar para dentro e dizer: eu estou pronto para parar de me sabotar. Tá com a lanterna na mão? Então bora iluminar esse esconderijo. Porque você não nasceu para viver travado, nasceu para fluir. E o tempo de fluir é agora. A gente quer mudar, mas vive pisando no freio sem perceber. Já parou para pensar como a gente mesmo atrapalha o próprio caminho? Ninguém sabota a nossa evolução melhor do que a gente. E o mais doido, a maioria das vezes a gente nem percebe que está fazendo isso. Parece piada, mas é verdade. A gente diz que quer crescer, que quer mudar de vida, sair do lugar, virar a chave. Mas aí, no fundo, fica agarrado em padrões antigos, pensamentos repetidos, desculpas recicladas. A mente grita: bora. Mas o medo cochicha, fica mais um pouquinho. E adivinha quem vence? Sempre o mais confortável. Sempre o conhecido. Mesmo que isso doa. Sabe quando você tem uma ideia incrível? Um plano que te deixa empolgado, aquele friozinho bom na barriga, e aí do nada vem uma voz dizendo: mas e se dar errado? Pronto, já era. Você já colocou a semente no gelo. E o pior, foi você mesmo que fez isso. A gente se sabota com pensamentos que parecem inocentes. Não estou pronto ainda. Depois eu começo. Tem gente muito melhor do que eu fazendo isso. Essas frases são armadilhas mentais que travam o seu poder de ação. E o mais cruel é que parecem verdades. Mas são só medo, disfarçado de bom senso. E o corpo voe. Tchau. A gente sente cansaço, preguiça, sono, fora de hora. Tudo para não dar aquele passo importante. Porque lá no fundo, crescer exige perder uma parte da gente que já não serve mais. E isso, por incrível que pareça, assusta mais do que continuar estagnado. Mas deixa eu te contar um segredo. Ninguém está 100% pronto quando começa. A mágica acontece no movimento. A evolução vem na entrega. A clareza chega no caminho, não antes da jornada. Então, se você sente que está se sabotando, respira. Tá tudo bem. Todo mundo faz isso. O que não dá mais é fingir que não vê. Porque agora que você sabe disso, é hora de parar de apertar o freio e começar a acelerar menos. Mesmo com medo, seu próximo nível está logo ali. E a única coisa entre você e ele. Welcome mesmo. Mas a boa notícia é: você também é a chave que destrava tudo. Bora. Porque chegou a hora de sair da frente e deixar você mesmo passar. Quando o ego veste a armadura e chama isso de proteção. Olha, a tal da resistência, não. Nasce do nada. Ela tem dono, endereço e sobrenome. Ego. E ele é esperto, viu? Desfoca. Finge que tá cuidando da gente. Mas na real,
Tá nos prendendo numa bolha invisível que só protege o que já não faz mais sentido. O ego morre de medo de mudança. Qualquer coisinha que ameace o velho conhecido, eu já sei arma. Puxa, a resistência como escudo. Fecha o peito, trava a mente e diz: pra que se arriscar? Aqui está bom. Mas a gente sabe que não tá. Só que o medo de sair da zona de conforto parece sempre maior do que o desconforto de ficar. A resistência é o jeitinho do ego continuar mandando no show, sem você nem perceber. Ele não grita, não vai, ele sussurra. Vamos com calma, talvez não seja a hora. E aí você vai aceitando. Uma hora porque está cansado, outra porque quer esperar o momento ideal. E no fim, quem sonha fica esperando eternamente, enquanto o ego bate no peito, dizendo que está te protegendo do fracasso. Mas a real é que essa armadura que ele veste também te isola da vida. Ela não te protege só da dor, protege também do crescimento da descoberta, da surpresa boa, da virada inesperada. Tudo aquilo que poderia te expandir fica barrado pelo medo de dar errado. E, cá entre nós, o ego odeia perder o controle. Ele quer que você jogue pequeno, pense pequeno, viva no automático. Porque quando você desperta, ele perde o trono. E o ego sem trono se desespera. Só que a vida não espera. Ela quer movimento, quer entrega, quer coragem. E coragem não é ausência de medo. É ação mesmo com a armadura tremendo. É tirar aos poucos cada peça dessa proteção ilusória e sentir o vento no rosto, mesmo sem saber o que vem depois. Então, se você sente que está travado, olha para dentro com carinho. Pergunta: quem está decidindo por mim agora? Meu coração ou meu ego blindado? Porque a vida só flui quando a gente tira o capacete, solta o escudo e diz: ok, eu estou pronto para viver de verdade. E viver de verdade, meu amigo, é para quem tem coragem de abrir mão da falsa proteção e abraçar o desconhecido com fé no invisível. Força demais empaca. Fluides Libra, engraçado como a gente cresce achando que quanto mais força a gente fizer, mais rápido vai chegar. Que se empurrar com tudo, o universo vai se dobrar e dizer: toma aqui o que você quer. Mas na prática, o que a gente vive mesmo é o contrário, né? Já reparou que tem hora que você dá tudo de si, se mata de tentar, se desgasta. E parece que nada anda. É como se quanto mais força você colocasse, mais travado tudo ficasse. E isso não é azar, castigo ou incompetência. É o código da vida dizendo: ei, você está indo contra o fluxo. A verdade é que a vida não responde à força bruta. Ela responde à sintonia. E isso é um tapa na cara de quem sempre acreditou que esforço demais é sinal de merecimento. Não é. Às vezes é só desespero disfarçado de dedicação. Tem coisa que a gente só consegue quando aprende a soltar, a confire, a dar espaço para a vida fazer a parte dela. Porque quando você força demais, você fecha as portas da intuição, do inesperado, do milagre escondido nos detalhes. Você trava o que deveria fluir. É como querer empurrar um rio com as mãos. Quanto mais você tenta, mais exausto fica. E o rio continua seguindo o curso dele, te ignorando, porque ele não precisa da sua força. Ele precisa que você entre em sintonia. Então sim, eu sei que é difícil soltar quando a gente quer tanto, mas é justamente aí que mora o segredo. Parar de forçar não é desistir, é escolher avançar com inteligência. É perceber que às vezes o que está faltando não é mais esforço, e sim mais consciência. Quer ver sua vida andar? Experimenta trocar a atenção pela presença. Trocar o empurrão pela intenção clara. Trocar o medo de perder pela fé, de que o que é seu já está vindo. Porque no fim das contas, não é quem força mais que chega mais longe. É quem aprende a andar junto com a vida, sem precisar brigar com ela o tempo todo. E aí, já pensou que talvez, só talvez, o que você tanto busca só tá esperando você parar de empurrar e começar a fluir? Pois é. Pensa nisso, capítulo 2. A máquina do sofrimento. C já sentiu que está sofrendo mais do que precisava. Tipo assim, vivendo uma fase que parece que nunca passa. Como se tivesse preso num looping emocional que se repete. Mesmo quando a vida lá fora até parece estar ok. Pois é, bem-vindo à máquina do sofrimento. Uma engrenagem interna que roda no automático e, se a gente não presta atenção, vira rotina. Essa máquina não precisa de gasolina, nem de comando. Ela é movida a pensamento repetido, culpa não curada e medo disfarçado de responsabilidade. A gente nem percebe que ligou ela. Mas quando vier
já está sendo engolido por preocupações que nem fazem sentido, comparações que só diminuem, e um diálogo interno mais cruel que qualquer inimigo real. O mais curioso é que muita gente aprendeu que sofrer é nobre, que carregar peso nas costas é sinal de força, que viver leve é ser irresponsável. E aí, adivinha, a gente alimenta a máquina com orgulho, se acostuma com o barulho dela, faz do sofrimento um estilo de vida. Só que não é para ser assim. Você não nasceu para sofrer por default. A vida não exige dor constante em troca de felicidade. Isso é crença velha. Crença herdada. Crença instalada por um sistema que lucra com gente exausta, culpada e desconectada de si. Nesse capítulo a gente vai abrir essa máquina por dentro, ver como ela funciona, quais botões você está apertando sem saber, e menos, o mais importante, como desligar esse motor que suga sua energia vital sem dó. Porque, olha, sofrer faz parte da vida, sim, mas viver sofrendo é escolha inconsciente. E quando você traz luz para o que está escondido, a dor perde o domínio, a culpa se dissolve e a leveza começa a entrar. Então vem comigo. Vamos juntos olhar de frente essa engrenagem interna, dar nome aos gatilhos e quebrar esse ciclo que nunca foi seu para carregar. Porque a máquina do sofrimento só roda até você descobrir que tem o poder de puxar o fio da tomada. E esse momento, meu amigo, pode ser agora. Corre, erra, se cobre e repete tudo de novo. Aquele famoso ciclo que a gente entra achando que está evoluindo, mas na real, tá só rodando em volta de si mesmo. Sabe como é? Você cria coragem, tenta algo novo, se empolga, aí dá ruim. A coisa não sai como você esperava. E antes mesmo de entender o que rolou, vem a culpa como um tsunami. Burro, burra, como é que eu fui fazer isso? Sabia que não ia dar certo. E pronto. A máquina do sofrimento ganha mais um combustível. Autocobrança. Aí Volca pensa. Vou tentar de novo. Agora com mais força, mais foco, mais esforço. Mas no fundo, a tentativa já vem, contaminada pelo medo de falhar de novo. E quando falha? Porque o medo trava, sabota, distorce menos a culpa. Volta maior, mais pesada, mais cruel. É um ciclo vicioso. Tentar, falhar, se culpar, tentar, falhar, se culpar. Até que você nem tenta mais. Finge que está ocupado. Cria justificativas bonitinhas, sem intera no. Depois eu vejo isso e vive uma vida morna, travada, cheia de vontade, mas vazia de coragem. O pior é que a gente acha que esse ciclo é sinal de esforço, que estamos no caminho certo porque estamos tentando, mas tentar sem quebrar esse padrão interno é tipo remar com um barco furado. Você faz força, mas continua afundando. A culpa não te ensina nada, ela só te prende. Quem te ensina é a consciência, é olhar para a falha e perguntar: o que eu posso aprender aqui sem me detonar por dentro? É perceber que errar não é fracasso, é parte da equação. O fracasso real é parar por medo da culpa. Nesse ponto do livro, eu te convido a enxergar esse padrão com clareza, a dar nome ao ciclo e ter coragem de sair dele, porque não tem como acessar o CS pegar o culto da existência vivendo preso na repetição da autossabotagem. Se for para tentar de novo, que seja com leveza, sem a armadura da cobrança, sem o chicote da culpa. Tenta com verdade, com curiosidade, com o coração aberto, porque é assim que a vida se abre de volta. Sem culpa, sem medo, com alma. Esforça que a vida te dá um tapinha nas costas. Mentira que contaram pra gente desde pequeno. A gente escuta a mesma ladainha. Nada vem fácil. Quem muito dorme pouco ganha. É preciso sofrer para conquistar. E sem nem perceber, nossa mente vai sendo programada para acreditar que só com esforço, suor, lágrima e ralação a gente vai merecer alguma coisa. A escola já começa exigindo que a gente decore o que não entende. A sociedade aponta o dedo para quem descansa. O trabalho recompensa quem vive exausto. E no fim do dia, o sistema ensina que se você não estiver cansado, você não está fazendo o suficiente. Mas me diz, quem é que está mesmo ganhando com isso? Porque enquanto você se culpa por querer dormir mais, por busca e leveza, por não querer seguir o roteiro padrão, tem um monte de gente lucrando com a sua mente exausta. A verdade é dura, mas libertadora. O sistema que molda a sociedade foi feito para você obedecer, não para você despertar. E ele é inteligente, te premia com tapinhas nas costas quando você se arrebenta de tanto fazer. Te aplaude quando você abre mão de si em nome do sucesso. Te oferece reconhecimento
enquanto por dentro você vai murchando devagarinho. É um teatro, um ciclo viciado onde quem trabalha demais é herói, e quem se escuta é preguiçoso, onde o silêncio assusta e a correria é sinal de valor. E assim, a mente vai se viciando em esforço como se fosse a única moeda de troca válida com a vida. Mas, aqui entre nós, a vida não quer te ver se arrastando. Quem disse que tudo tem que ser difícil mentiu. A vida flui para quem flui com ela. O universo não negocia com sofrimento. Ele responde à frequência. E esforço demais, na maioria das vezes, tem cheiro de resistência. Esse texto não é para te transformar num rebelde sem causa. É só para te mostrar que você não precisa mais seguir um sistema que te cansa e ainda te culpa por não dar conta de tudo. Você pode criar seu próprio caminho. Um onde o esforço existe, sim, mas com propósito, com prazer, com presença. Porque, no fim das contas, viver bem não é uma corrida. É um alinhamento. E alinhar é bem mais poderoso do que se matar tentando caber no que o mundo espera. Você não nasceu para empurrar o mundo. Nasceu para mover energia. Sabe aquele peso que parece que está sempre nas suas costas? Aquela sensação de que você tem que dar conta de tudo, carregar o mundo, salvar o dia, resolver a vida toda no braço? Pois é, chegou a hora de soltar isso aí. Porque a real é simples, direta e libertadora. Você não nasceu para empurrar o mundo. Você nasceu para mover energia. A gente foi ensinado a acreditar que tudo precisa ser difícil. Que se não tiver esforço, não tem valor. Que quanto mais a gente sofre, mais a gente merece. E com isso, o corpo trava, a mente surta e a alma, coitada, grita baixinho querendo leveza. Mas a gente nem escuta. Só que deixa eu te contar, uma coisa que mudou meu jogo: a vida responde à sua energia, não à sua força. Quando você entra no fluxo certo, quando alinha pensamento emo kauiaka, parece que tudo conspira. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, as ideias vêm, as coisas andam sem você ter que se esgoelar para isso. Agora, quando você tenta controlar tudo, resolver tudo no grito, provar valor o tempo inteiro, a energia trava, o caminho fecha e o universo cruza os braços. Não porque ele é cruel, mas porque ele responde vibração, não tensão. Você é energia em movimento. E mover energia não exige força bruta. Menos exige consciência. E quando eu avançar, quando eu poser, quando eu sair, é entender que não precisa empurrar a vida como se ela fosse um carro quebrado no meio da estrada. Então, se você anda cansado demais, exausto por dentro, talvez seja só porque está tentando viver com esforço onde devia estar vivendo com presença. E acredite, tem uma diferença gigante entre os dois. Respira, sente, se reconecta, porque quando você vibra diferente, tudo à sua volta se reorganiza. O mundo não precisa que você empurre ele, precisa que você volte a ser quem você é. E coinvoca e, lá no fundo, já tem tudo o que precisa para fazer a vida fluir. Você é energia viva, e quando ela se move do jeito certo, a vida dança junto. Capítulo 3. Quando vencer vira uma prisão, a gente cresce achando que vencer é o topo, o fim da linha, o troféu dourado no final do arco-íris. E olha, não estou aqui para dizer que conquistar é ruim, longe disso. Mas tem uma armadilha bem perigosa nesse tal de vencer que quase ninguém fala. Quando a vitória te prende mais do que te liberta. Sim, parece loucura, né? Mas pensa comigo. Quantas vezes você chegou onde queria, bateu a meta, conseguiu o que tanto lutou, e ainda assim sentiu um vazio, uma cobrança, uma pressão de ter que manter aquilo, sustentar a imagem, provar que merecia? Pois é, esse é o ponto. Tem vitória que pesa mais que fracasso. Porque quando você se define pelo que conquista, você entra numa corrida infinita menos e cansativa menos por mais. Como se a vida fosse uma competição sem linha de chegada. E, pior, começa a ter medo de perder o que ganhou, de cair, de desapontar. Resultado, você vira prisioneiro do próprio sucesso. Esse capítulo é pra gente olhar de frente esse lado oculto da vitória, para entender que existem conquistas que parecem liberdade, mas viram algemas douradas, que não adianta vencer o mundo e perder a paz, que não faz sentido subir de nível se a alma continua apertada lá embaixo. Vencer de verdade é quando você conquista sem se perder, quando o que você alcança te expande, não te engessa. E para isso, às vezes a gente precisa rever tudo, os porquês, os paraquês, e principalmente os até onde. Então vem comigo nessa reflexão, porque não basta vencer,
tem que saber o que está por trás dessa vitória. Se não, você troca a jaula do fracasso pela cela do sucesso e continua preso do mesmo jeito. Só muda a decoração. A ambição demais também afoga. Vamos combinar. Ter ambição é massa. É o que move a gente. Faz levantar da cama com brilho no olho. Imaginar coisas grandes. Sonhar alto. Até aí, tudo certo. O problema começa quando essa ambição vira sede que nunca acaba. Quando nada do que a gente conquista parece suficiente. Quando a linha de chegada sempre muda de lugar. Sim, meu amigo, ambição tem um lado sombrio, um lado silencioso, que chega sorrindo, mas vai corroendo por dentro. Porque quando a gente entra na pilha de só vou ser feliz quando alcançar, a felicidade começa a virar miragem. E aí, quanto mais corre, mais distante ela fica. Já aconteceu comigo e talvez com você também. Você conquista algo que parecia impossível, mas em vez de comemorar e curtir sua cabeca já está no próximo desafio. Você nem vive o presente, porque já está escravo do futuro. Ambição, nesse ponto, deixa de ser impulso e vira prisão. E sabe, o que é mais doido? A sociedade aplaude. Diz que o Voca é focado, visionário, incansável, que o por dentro, a ansiedade come pelas beiradas. O peito aperta, o sono não vem. E você vai seguindo, meio vazio, com um sorriso ensaiado e a alma no automático. A real é que a ambição sem presença rouba mais do que entrega. Ela faz parecer que a gente está crescendo, quando na verdade está só correndo de si mesmo. Vai acumulando troféus, seguidores, status, mas vai se distanciando da própria essência. Não estou dizendo para você parar de sonhar. Longe disso. O que eu estou te convidando é para olhar para sua ambição com mais carinho e menos pressa. Perguntar se o que você quer está alinhado com quem você é, ou só com quem você acha que precisa parecer ser. Porque, no fim das contas, não é sobre ter mais, é sobre ser mais você. E quando a ambição vira só uma tentativa de preencher um buraco interno, ela deixa de ser combustível. E Vieravanino conquistar é uma coisa. Ser conquistado pela conquista é outra história. Sabe aquela sensação boa de alcançar algo que você queria muito? Bater a meta, realizar o sonho, chegar lá? Conquistar é maravilhoso, não tem como negar. Mas tem uma linha bem fininha, menos quase invisível, entre conquistar algo e ser dominado por aquilo que conquista. É fácil se perder quando a vitória começa a falar mais alto que a voz do coração. A gente se empolga, se exibe, se apega, e quando vê, não é mais você que comanda. A conquista menos, é ela que te comanda. O que era para ser um troféu, vira um peso. O que era para te trazer liberdade começa a te cobrar performance o tempo todo. Eu já vivi isso. E posso te contar, não adianta vencer o mundo se no processo você se perde de si mesmo. Tem gente que conquistou dinheiro, status, fama, respeito, e mesmo assim, acorda com aquele vazio que não preenche com nada. Por quê? Porque deixou de ser dono da própria história e virou refém da imagem que criou. Quando você conquista, com consciência, com presença, com alma, a vitória te serve. Ela soma, te fortalece. Agora, quando você se entrega demais ao jogo da validação, da comparação, do ego inflado, aí a conquista te engole. E o que era para ser motivo de alegria vira prisão com cara de sucesso. O segredo é lembrar que você é mais do que aquilo que você conquista. Sempre foi. Sempre será. Nenhum prêmio define seu valor. Nenhum reconhecimento de fora vale mais do que a paz de dentro. Então, da próxima vez que você conquistar algo grande, celebra sim, comemora, agradece. Mas não se esquece de perguntar, essa conquista está a meu serviço? Ou eu é que virei servo dela? Porque viver de verdade é conquistar sem se perder no caminho. É saber soltar o troféu e continuar leve, inteiro, livre. Afinal, você não nasceu para ser prisioneiro de aplauso. Nenhum menos nasceu para viver com verdade, propósito e paz no peito. Soltar não é desistir. É quando o código começa a brilhar. Essa frase me pegou de jeito um dia. Soltar não é desistir, é confiar. E confesso, no começo, achei que era só mais uma dessas frases bonitas de Instagram. Mas depois que a vida me deu umas sacudidas, entendi que aí tem um dos códigos mais poderosos da existência. A gente foi condicionado a acreditar que soltar é fraqueza. Que quem solta tá largando mão, tá jogando tudo pro alto, tá fugindo. E aí o que a gente faz? Segura tudo com força. Relação que já morreu. Sonho que já virou peso.
plano que não faz mais sentido. Tudo no peito, nos ombros, nos pensamentos. E quanto mais segura, mais a vida trava. Isso é o que o VMK. Soltar não é abrir mão daquilo que você quer. É parar de tentar controlar como, quando e de que jeito aquilo vai acontecer. É largar a ansiedade e respirar a confiança. É deixar de ser o empurrador de situações e virar parceiro do universo. E olha que louco. Foi só quando eu comecei a soltar que as coisas começaram a fluir. Quando parei de correr atrás, as respostas vieram. Quando parei de forçar, o que era para ser foi. Porque confiar é uma linguagem silenciosa que o universo entende rápido. Ele não trabalha com desespero, ele trabalha com entrega. Soltar é você dizer para a vida: eu fiz minha parte, agora é com você. E continuar caminhando, sem apego, sem nó, sem peso. Porque quando você solta, você limpa o espaço para a coisa certa vir. E o que vem, quando vem desse jeito, vem leve, vem certo, vem com propósito. Então se algo aí dentro está gritando por alívio, talvez o que está faltando não seja mais esforço, seja mais confiança. Porque às vezes, o segredo não está em segurar com força, mas em ter coragem de abrir a mão e deixar fluir. Esse é o código começando a aparecer. E ele sussurra, com calma, no seu ouvido. Solta, você não está perdendo, está voltando a confiar. E isso, meu amigo, é o verdadeiro ato de poder. Parte 2. O despertar do código. Quando tudo começa a fazer sentido. Pronto. Agora que a gente já desmontou um monte de mentiras que te ensinaram sobre esforço, controle e sofrimento. Hora de começar a enxergar com outros olhos. Porque, quando você para de brigar com a vida, começa a ouvir que ela estava tentando te dizer o tempo todo. É aqui que você começa a despertar. Aquele código invisível que vive dentro de você, mas que estava abafado pela correria, pelo medo, pela necessidade de provar algo para alguém. E ele não acorda com grito não. Ele desperta no silêncio, no sentir, na presença. Essa parte do livro é tipo abrir uma janela num cômodo que você nem sabia que existia. A luz entra, a poeira levanta, mas a visão começa a clarear. Você vai perceber que muita coisa que parecia difícil demais, pesada demais ou impossível, era só falta de conexão com sua própria verdade. O que vem agora não é uma lista de tarefas. É um convite, um chamado para voltar para casa, para a sua essência. Porque na real, o mundo lá fora é só reflexo do que vibra aí dentro. E quando você muda por dentro, meu amigo, tudo à sua volta começa a se alinhar sem esforço. A partir daqui, você vai aprender a se mover diferente. Vai empurrar a vida e começar a caminhar com ela. Vai trocar a tensão pela leveza, a dúvida pela intuição. E o metal vai ficando pequeno quando você se lembra de quem é de verdade. Capítulo 4. Entregue e veja o universo agir. Tá aí uma coisa que eu demorei para entender. Entregar não é desistir, é confiar tanto, mas tanto, que você para de tentar controlar tudo nos mínimos detalhes e dá espaço para o universo mostrar do que ele é capaz. E olha, vou te dizer, quando você entrega de verdade, as coisas começam a acontecer de um jeito que nem dá para explicar. A gente foi ensinado a não soltar, a ficar no controle, a planejar cada passo, a segurar com força tudo que a gente quer que dê certo. Mas o que quase ninguém te conta é que quanto mais você aperta, mais a vida escapa pelos dedos. E aí vem a frustração, a ansiedade, aquele cansaço que nem sono cura. Agora respira e imagina. E se, em vez de tentar dominar tudo, você começasse a confiar mais na inteligência invisível que te trouxe até aqui, o universo não está contra você. Pelo contrário, ele só está esperando você sair da frente. Esse capítulo é sobre isso. Soltar o controle, entregar de alma e assistir o universo agir. Mas não é aquela entrega mole, do tipo, deixa pra lá. É uma entrega com presença, com intenção, com fé. É quando você diz, eu fiz a minha parte. Agora eu libero para a vida fazer a dela. E quando você faz isso, meu amigo, o jogo muda. As coisas começam a fluir. As respostas chegam. Os caminhos se abrem. Não porque você forçou, mas porque você confiou. A entrega ativa a mágica. É ela que mostra pro universo que você está pronto para receber o que é seu. Sem desespero, sem escassez, sem medo. Então se prepara, porque daqui para frente, você vai ver que tem muito mais poder em soltar do que em segurar. Entregar é o primeiro passo para viver no fluxo. E o fluxo é onde os milagres moram. Sai da frente, que a vida quer passar. Já percebeu que às vezes o maior obstáculo entre você e o que você quer é você mesmo?
Pois é, a gente quer que a vida flua, que as coisas aconteçam, que os caminhos se abram menos, mas vive no meio do caminho, travando tudo com dúvida, controle, medo e aquela vontade de decidir até como o vento tem que soprar. A real é que tem hora que a melhor coisa que você pode fazer é sair da frente, parar de empurrar, de forçar, de tentar controlar cada detalhe, porque o universo sabe o caminho. Mas enquanto você insiste em ditar o ritmo, ele só fica ali, esperando você liberar a pista. E olha, quando você finalmente solta, as coisas começam a andar com uma leveza que até assusta. As respostas aparecem, as coincidências fazem sentido, as oportunidades surgem do nada. Parece médica, mas é só fluxo. É só o poder de deixar a vida fazer o que ela faz de melhor menos acontecer. Deixar fluir não é ser passivo, é ser inteligente. É fazer a sua parte com presença e depois confiar. É saber que nem tudo precisa da sua interferência o tempo todo. Que tem coisa que só se revela quando você para de tentar prever o final. E eu sei, não é fácil soltar. Dá medo. A mente vai gritar. Vai dizer que você está sendo irresponsável, que está largando mão, que vai dar ruim. Mas isso é só o velho sistema tentando te manter no controle. E controle demais engessa conguela. Impede. Então aqui vai um convite. Experimenta sair da frente um pouquinho. Dá um passo para o lado. E deixa a vida respirar. Deixa o universo te surpreender. Deixa o fluxo te levar para onde você nem imaginava menos, mas no fundo sempre quis. Porque no fim das contas, quando você sai da frente, tudo que é seu, encontra o caminho. E chega. Chega leve, certo? No tempo exato. Do jeitinho que tinha que. Se soltar o controle não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Tem gente que ouve a palavra entregar e já imagina alguém largado, sem atitude, esperando as coisas caírem do céu. Só que não tem nada a ver com isso. Entregar não é cruzar os braços, é abrir o coração. E olha, isso exige uma força que nem todo mundo tem. Na verdade, entregar é um ato de coragem silenciosa. É quando você faz a sua parte com verdade, dá o seu melhor e depois solta. Confia. Respeita o tempo das coisas. E é aí que entra o que eu chamo de inteligência espiritual, esse entendimento profundo de que você não precisa controlar tudo para que tudo dê certo. A gente foi treinado para correr atrás, para planejar cada segundo, para resolver tudo sozinho. Mas a vida não funciona só na lógica. Tem coisa que energia, frequência, vibração, e quando você insiste em forçar o que não está pronto, você atrasa o que já estava vindo. Entregar é você saber que existe uma força maior, um campo invisível, uma sabedoria cósmica que está trabalhando nos bastidores. E que, quando você para de atrapalhar, ela se manifesta, simples assim. Só que para isso acontecer, tem que confiar além da mente. Não é ser passivo, é ser esperto, é sair da ilusão de que tudo depende de você e entrar no estado de quem sabe que o universo coopera com quem coopera com ele. Entregar, alinhada com alma, é atitude com consciência. É dizer, estou aqui, disponível, mas não preso no controle. E posso te contar, quando você entrega de verdade, as coisas se ajeitam de um jeito tão perfeito que parece até cena de filme. Não porque você correu feito doido, mas porque você aprendeu a se alinhar com um fluxo. Então não tenha medo de soltar. Entregar não é passividade, é sabedoria em forma de atitude. É dar espaço para o universo fazer o que só ele sabe fazer. Surpreender. Sincronicidades. O universo fala baixinho, mas responde certinho. Sabe aquelas coincidências que parecem boas demais para serem só acaso? Um encontro inesperado? Uma mensagem que chega na hora certa? Uma ideia que vem do nada e resolve tudo? Pois é, isso tem nome. Sincronicidade. E não é sorte, não é coincidência, boba menos. É o universo respondendo. Mas aqui vai o pulo do gato. Ele não responde quando você está gritando. Não mesmo. Enquanto você estiver no modo desespero, cobrando respostas, forçando decisões, batendo o pé e tentando controlar tudo, o universo só observa quietinho. Porque ele fala na sutileza, ele age no detalhe, ele se move no silêncio. E eu falo isso porque já vivi na pele. Quando eu parei de querer tudo do meu jeito, no meu tempo, do meu controle, as coisas começaram a acontecer com uma precisão que me deixou de queixo caído. Gente que apareceu do nada, portas que se abriram sozinhas, sinais que me mostraram o caminho. Tudo começou a fluir
quando eu parei de espernear por dentro. A verdade é que o universo não responde ao grito. Ele responde à frequência. E frequência é estado interno. Quando você está calmo por dentro, alinhado, presente, receptivo, você sintoniza. E aí, meu amigo, a mágica começa. A sincronicidade é como uma piscadinha cósmica dizendo: estou vendo tudo, confia mais. Só que para enxergar isso, você precisa desacelerar, respirar, ouvir o que está acontecendo dentro. Porque, muitas vezes, a resposta que você tanto busca já está ali. Só que você está fazendo barulho demais para perceber. Então, faz um teste. Desacelera hoje. Fecha os olhos. Solta o controle. Se conecta com o agora. E observa. Porco, você para de gritar. O universo começa a sussurrar. E nesses sussurros, tem verdade, tem direção e tem tudo o que você precisa. Capítulo 5. Sua presença é a chave mestra. Tá procurando a chave? Aquela que destrava tudo, abre portas invisíveis, libera o fluxo, atrai o que é seu. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque pode ser a virada que você estava esperando há tempos. A chave mestra está em você. E tem nome: presença. Sim, meu amigo. Sua presença é o código que ativa o que parecia trancado. E não estou falando só de estar fisicamente num lugar. Não, estou falando de estar inteiro. Corpo, mente, alma, tudo junto. No aqui e agora. Porque quando você está presente de verdade, a vida responde. E responde rápido. O problema é que a maioria das pessoas vive no modo ausente. O corpo está aqui, mas a mente está no que já foi ou no que ainda nem aconteceu. A alma, coitada, fica ali no canto, esperando atenção. E aí tudo trava. Porque o universo não se comunica com quem está distraído, ansioso, acelerado. Elsa conecta com quem está presente, consciente, disponível. A presença é o ponto de encontro entre você e o milagre. É nela que mora a clareza, a intuição, a resposta que você vive buscando nos outros. Quando você aterriza no agora, você escuta Meller. Sente mais. Enxerga além. Esse capítulo é um convite para você voltar para casa, para sair do piloto automático e entrar no momento real. Porque é só aí, no agora, que o se revela. É só aí que a energia flui, que a intuição grita, que a vida dança com você, no ritmo certo. O agora, a porta que ninguém vê, mas que leva para tudo. Tem gente que vive presa no ontem, remoendo o que já foi. Outros estão sempre se esticando para amanhã, tentando adivinhar o que vem. E aí eu te pergunto, e o agora? Onde é que você está agora? De verdade. Porque é nele que mora o portal mais poderoso que existe. Sim, eu sei. Parece papo de livro místico menos, mas fica comigo aqui. Porque o agora é muito mais do que esse instante que parece passar rápido. Ele é tipo um portal invisível, escondido, bem na sua frente, e que você só acessa quando para de correr feito doido. Quando você está 100% presente e consciente inteiro nesse momento. Coisas começam a acontecer. A mente acalma. A intuição aparece. A resposta que você estava caçando lá fora brota de dentro. E o que parecia difícil, pesado, impossível, simplesmente clareia. O agora tem uma magia discreta. Ele não grita. Não bate na porta, ele solta olhe, esperando você notar. E enquanto você pula do passado para o futuro feito um equilibrista cansado, esse portal segue ali, escancarado, dizendo: ei, só entra. Sabe por que tanta gente trava na vida? Porque vive tentando consertar o que já passou, ou controlar o que ainda nem chegou. E nisso perde o único lugar onde a vida realmente acontece. O agora. Porque é aqui que você sente, decide, muda, cria. Tudo começa aqui. Então se hoje você acordou com a cabeça a mil, já pensando em mil coisas, ansioso com o que tem que fazer, ou remoendo o que deixou de fazer, respira. Volta. Aterrissa. Porque o agora não exige esforço. Exige presença. E, quando você entra nele, meu amigo, o universo inteiro entra com você. E tudo que estava trancado começa a se abrir. Porque o agora é o portal oculto que conecta você com o que você mais quer. E nem sabia. O C-código tá no olhar, não na correria. A gente foi treinado para correr, desde cedo. Correr atrás do sucesso. Correr contra o tempo. Correr para provar valor. Correr para chegar em algum lugar. Mas ninguém contou pra gente o mais importante. O código não se revela na velocidade. Ele aparece na percepção. Sim, meu amigo,
O segredo não está em correr mais. Está em perceber melhor. Tunnels, detalhes que você ignora quando está acelerado demais. Está naquela intuição que você cala. Naquela pausa que você evita. Naquele silêncio que você não escuta porque tem medo do que pode encontrar. A verdade é que quem corre demais passa batido pelos sinais. E o universo, que adora falar baixinho, fica ali, no canto, esperando você diminuir o passo para finalmente mostrar o que estava escondido o tempo todo. Eu aprendi isso na marra. Quanto mais eu corria, mais perdido eu me sentia. Era como se eu tivesse sempre chegando perto de alguma coisa, mas nunca tocando de verdade. Até que um dia, exausto, eu parei, respirei e comecei a olhar. Aí o código apareceu, não com luzes piscando, nem com anjos tocando harpa, mas com uma clareza que nunca tinha vindo antes. Perceber é o novo poder. É enxergar aonde ninguém olha. É sentir o que os olhos não veem. É captar o que está por trás das aparências. E isso não exige pressa, menos exige presença. Então, se você está naquela de correr sem saber mais para onde vai, parar um pouco, respira. Olhe em volta, porque talvez o que você procura já esteja aí do seu lado, só está esperando você perceber. O seu código está no agora, no sutil, e para acessar ele você não precisa acelerar, precisa sentir. Quando o corpo fala, a intuição sussurra e o silêncio grita. Tem um tipo de sabedoria que não vem dos livros, nem de curso, nem de conselhos dos outros. É aquela que mora dentro da gente, quietinha, só esperando a gente parar para ouvir. E ela fala, viu? Pelo corpo, pela intuição, e talvez o mais poderoso de todos, pelo silêncio. O corpo é danado de sábio. Ele sente antes da mente. Entender. Quando algo não está certo, ele avisa. Às vezes com um aperto no peito, um nó na garganta, um cansaço que não faz sentido. Outras vezes, ele vibra, se expande, arrepia menos, e a gente sente que ali tem verdade. Mas como é que a gente reage? Toma remédio, ignora, segue o baile e perde o sinal mais puro que existe. A intuição, então, essa é maravilhosa. E aquele sussurro que vem do nada e acerta em cheio. Você nem sabe explicar por quê, mas sabe que é aquilo. Só que como ela não grita, a gente costuma duvidar. Porque a mente quer lógica, quer explicação, quer controle. E a intuição quer leveza, fluidez, confiança. E aí tem o silêncio. O silêncio é o portal. Ele não responde com palavras, mas com clareza. Quando você se permite silenciar por dentro, o barulho do mundo perde força menos e a sua voz interna começa a ganhar espaço. É no silêncio que a ficha cai, que a paz aparece, que as respostas brotam como quem já estavam lá o tempo todo. Mas para acessar essa tríade mágica menos corpo, intuição e silêncio, você precisa diminuir o ritmo. Precisa parar de correr atrás de tudo e começar a olhar para dentro. Porque, no fundo, tudo que você busca do lado de fora já está aí dentro, só esperando sua permissão para emergir. Então, faz o teste. Escuta seu corpo, respeita seus sinais. Confia mais na sua intuição, mesmo que a mente ache estranho. E tira um tempinho só para ficar em silêncio, sem distração, sem cobrança, só você com você. Porque, às vezes, a sabedoria mais profunda chega quando a gente finalmente cala. Capítulo 6. Vencer sem forçar. A arte de chegar leve onde muitos chegam, cansados. Se você ainda acha que para vencer na vida, precisa se acabar de tanto tentar, forçar, controlar, planejar tudo, nos mínimos detalhes, bora conversar sério agora. Porque eu também já acreditei nisso. E David, vencer forçando demais é só mais um jeito de se perder pelo caminho. Esse capítulo aqui é sobre um outro jeito de viver. Um jeito mais leve, mais inteligente, mais conectado. Um jeito onde você conquista sim, mas sem se arrebentar no processo. Tem uma diferença gigante entre esforço com propósito e esforço desesperado, tentando provar que você merece. O que eu quero te mostrar agora é que vencer não tem a ver com empurrar a vida no braço. Tem a ver com alinhar energia, intenção, ação e confiança. Quando você está alinhado com o que acredita, com o que sente e com o que vibra, as coisas começam a acontecer. As pessoas certas aparecem. As ideias vêm, as portas se abrem menos. E não é por mágica, é por coerência. Nesse capítulo a gente vai desmontar essa ideia de que só vence quem sofre. Quem se sacrifica, quem carrega o mundo nas costas, você vai ver que dá sim
para chegar longe sem se perder de si mesmo. Dá para crescer sem deixar sua paz pelo caminho. Dá para viver grande sem precisar se machucar por dentro. Então se prepara, porque o que vem agora é libertador. É sobre tirar o peso, soltar a tensão e entender que você não precisa forçar o que já é seu por direito. Você só precisa acessar, alinhar e permitir o caminho do menor esforço. Mas não confunde com preguiça, não. Quando a gente fala em menor esforço, já vem logo aquele olhar torto, né? A galera acha que é papo de preguiçoso, de quem quer moleza, vida fácil, sem compromisso. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode virar sua chave de vez. O caminho do menor esforço não é o da preguiça, é o da inteligência alinhada com o fluxo. Forçar o tempo todo não é sinal de força, é sinal de que você está indo contra o que devia estar fluindo. E eu não estou dizendo para você sentar e esperar a vida acontecer no colo, de boas, sem mover um dedo. Estou dizendo que tem um jeito mais leve, mais natural, mais estratégico de viver, e esse jeito começa quando você para de lutar contra a maré. Menor esforço real é quando você se alinha com quem você é, com o que você sente, com o que você acredita. E aí, as coisas que antes pareciam montanhas viram caminhos. As ideias fluem, as oportunidades aparecem. Não porque você correu feito doido atrás, mas porque você parou de correr atrás do que não fazia sentido. A vida tem uma inteligência própria. Quando você respeita isso, você anda junto com ela. Quando você insiste em controlar tudo, provar tudo, segurar tudo, você gasta uma energia danada e, no fim, volta para o mesmo lugar. Já viu esse filme, né? O menor esforço é sobre fazer, com presença, com clareza, com alma. Não é fazer pouco, é fazer certo. Fazer com leveza, com verdade, com propósito. É ouvir o corpo, respeitar o tempo, seguir o chamado e confiar no caminho. Então, se alguém te disser que você está buscando o caminho mais fácil, olha bem no olho e responde com calma. Não é o mais fácil, é o mais inteligente. É o que não me adoece. Porque no fim das contas, não vence quem sofre mais. Vence quem flui melhor. E fluir, meu amigo, é arte. E é aí que o C começa a funcionar de verdade. Magnetismo pessoal. Quando você está alinhado, as coisas vêm até você. Tem gente que entra num lugar e muda o clima, que fala pouco, mas todo mundo escuta, que nem precisa correr atrás, porque tudo parece vir até ela. E a gente fica ali se perguntando, o que essa pessoa tem? E a resposta pode ser mais simples do que parece. Ela tem magnetismo. E isso nasce do alinhamento. Magnetismo pessoal não tem a ver com beleza, com fama, com seguidores. Tem a ver com energia, com presença, com verdade, com alguém que sabe quem é, o que sente, o que acredita menos e vive isso sem esforço. Gente assim não precisa forçar, convencer, provar nada. Só o fato de existir já atrai. É como se o universo olhasse e dissesse, ali tem alguém vibrando forte, limpo, consciente. Vamos colaborar. E começa a mandar oportunidade, conexão, ideia boa, porta aberta. Porque quem está alinhado, atrai com leveza o que outros passam a vida inteira forçando. Mas bora deixar claro. Viver alinhado não é viver perfeito. É viver inteiro. É quando pensamento, sentimento e ação estão jogando no mesmo time. É quando você não precisa fingir, agradar ou se adaptar para caber onde não faz mais sentido. Esse magnetismo é real e é poderoso. E sabe, o melhor, o mundo tem. Só que muita gente bloqueia tentando ser quem não é, tentando agradar, tentando impressionar, tentando ser aprovado. E aí a energia trava. O brilho apaga, o campo de atração enfraquece. Então, se você quer começar a atrair mais, sem correr tanto atrás, menos começa por dentro. Alinha o que você pensa com o que você fala. Alinha o que você sente com o que você faz. Alinha sua vida com quem você realmente é. Porque no fim das contas, quem vive em sintonia consigo mesmo, vira um imã, porque é verdadeiro. E quando isso acontece, meu amigo, o universo vem correndo. A dança fina entre querer com força e soltar com fé. Se tem uma coisa que eu precisei aprender na marra, foi isso aqui. A vida não responde só para quem quer muito. Ela responde para quem sabe dançar entre querer e soltar. E isso não é só sobre ter uma intenção forte, clara, cheia de foco. Também é sobre ter a coragem de soltar depois, sem sufocar o processo. Intenção é direção. É confiança. Um puxa, o outro empurra. Um aponta o caminho,
O outro dá espaço para o caminho se abrir. E é aí que mora a mágica. Quando você junta esses dois com leveza, parece que tudo começa a conspirar. Você dá um passo, o universo dá outro. Você mostra que quer, ele mostra que pode. O problema é que a gente, muitas vezes, quer controlar o tempo todo. Vira ansiedade, desejo vira apego. E quando vê, a gente já está agarrado naquilo, como se sem aquilo, a vida não fizesse mais sentido. Aí o fluxo trava, a energia pesa, e o que era para fluir, emperra. Mas olha, quando você ajusta o tom, muda tudo. Você diz com clareza, eu quero isso me inspira, me movimenta. E logo em seguida, respira fundo e fala para a vida, agora é com você. E segue, leve, presente, disponível. É uma dança, não uma luta. Tem que saber o momento de pisar firme e o momento de deslizar. Tem que ter presença na intenção e maturidade na entrega. Nem apatia, nem desespero, nem passividade, nem obsessão. Essa dança é linda, é sutil, é poderosa. E quanto mais você pratica, mais você percebe que a vida não é uma corrida. Por resultado, é uma coreografia entre alma e universo. Você mostra o ritmo e o universo acompanha. Parte 3. Desbloqueando sua realidade. Agora é com você. Se você chegou até aqui, já entendeu que não precisa viver na força bruta, no esforço cego, nem naquela velha batalha contra tudo e todos. Agora chegou a parte que eu mais amo desse processo. A hora de virar a chave por dentro para ver o lado de fora se transformar. Ou seja, desbloquear sua realidade. Sim, porque a vida que você vive hoje é só um reflexo do que está programado aí dentro. E a boa notícia é, esse código interno pode, e deve, ser reescrito. Nada está travado para sempre. Nada está perdido. Você só precisa se lembrar de como acessar a versão mais verdadeira de você. Aqui nessa parte do livro, a gente vai sair da teoria e entrar no jogo de verdade. Vamos tocar em crenças escondidas, pensamentos repetitivos que sabotam seus dias, padrões que você nem percebe mais, mas que estão no volante da sua vida. E o mais incrível? Você vai descobrir como mudar isso sem peso, sem sofrimento, sem drama. Porque desbloquear sua realidade não é sobre fazer loucuras, é sobre fazer escolhas. Escolhas conscientes, alinhadas, intencionais. É aprender a jogar o jogo do universo, com as regras certas. E spoiler, as regras são muito mais simples do que você imagina. Se prepara para colocar a mão na massa do jeito certo, para sentir na pele o que é viver com leveza, com clareza, com propósito. Porque quando você muda por dentro, o mundo lá fora não tem outra opção a não ser mudar também. Capítulo 7. O 7. O C sempre esteve. Se tem uma coisa que a gente vive procurando fora, é a tal resposta. O segredo, a fórmula, o tal caminho certo que vai finalmente fazer a vida andar. E olha, eu entendo. Também já fui esse que pulava de curso em curso, de livro em livro, achando que alguém ia me entregar o código mágico que faltava. Mas sabe o que eu descobri depois de muito tropeço e reflexão? Esse código nunca esteve do lado de fora. Ele sempre esteve em mim. E spoiler bom menos, também está em você. Tá aí dentro, escondido debaixo das camadas de medo, de crença, de culpa, de tudo que você ouviu e acabou acreditando sem questionar. Esse capítulo é sobre isso. Te lembrar que você já tem o que precisa. O código que transforma a sua realidade não é um segredo guardado num cofre misterioso. É algo que vibra no fundo do seu ser, só esperando espaço para emergir. E o que você precisa não é buscar, é acessar. E não precisa de manual complicado, nem de ritual mirabolante. Você acessa esse código quando começa a se escutar de verdade. Quando honra o que sente, respeita o que acredita e escolhe caminhar com verdade. Mesmo que ainda dê medo, o mundo vai tentar te convencer de que você precisa de mais esforço, mais ferramentas, mais validação. Mas a verdade é que você só precisa de mais conexão com você mesmo, porque o código já está aí, piscando, pronto para ser ativado. Então bora olhar para dentro com mais carinho e menos julgamento, porque o que você tanto procura, Jay, tá te procurando também. E quando você encontra, tudo muda, tudo encaixa, tudo flui. O ser você, e sempre foi. Agora é só lembrar e viver como quem sabe. Formataram sua cabeça? Então, bora reprogramar. Você já parou para pensar que muita coisa que você acredita nem foi você que escolheu acreditar? Pois é, a gente cresce ouvindo um monte de frase pronta. Tipo, dinheiro não traz felicidade. Para conseguir algo na vida, tem que sofrer. Quem nasce pobre,
morre pobre. E essas ideias vão entrando na cabeça como se fossem verdades absolutas. Só que tem um detalhe que muda tudo. Essas verdades são só programas rodando aí dentro. E muitos deles estão te travando, sem você nem perceber. Eles são como vírus silenciosos que limitam sua visão, sua vibração, suas escolhas e até o que você acha que merece. A boa notícia: dá para reprogramar, dá para limpar esse sistema, atualizar a mente e reconectar com quem você realmente é, não com quem o mundo disse que você deveria ser. E isso, meu amigo, é libertador. Porque quando você começa a questionar essas crenças, você percebe que o não consigo era só uma ideia repetida demais, e que o não sou capaz era só medo disfarçado de lógica. Reprogramar crenças não é apagar a sua história menos. É reescrever o roteiro com consciência. É olhar para as velhas ideias e perguntar: isso ainda faz sentido para mim? Se a resposta for não, então solta. Agradece-lo, porque a sua essência não nasceu para caber numa caixinha apertada. Ela nasceu para expandir. E a mágica acontece quando você começa a substituir essas crenças limitantes por verdades que te fortalecem. Do tipo: eu mereço, eu posso, eu sou mais do que me disseram. E olha, quando você acredita nisso de verdade, o mundo responde, e responde bonito. O que você vibra volta. A vida é espelho, não é sorteio. Tem coisa que a gente vive achando que é azar, destino ou castigo divino. Mas na real, é só o reflexo da energia que a gente está colocando no mundo. Simples. Assim, o que você sente, pensa e carrega aí dentro, vira o que você enxerga do lado de fora. Pode parecer papo místico no começo, mas para pensar. Quando você está bem, leve, confiante, parece que tudo flui, as pessoas te tratam melhor, as ideias aparecem, a vida colabora. Agora, quando você está pesado, negativo, reclamando de tudo, aí parece que tudo dá errado mesmo. Coincidência? Eu acho que não. A energia que você emana molda o que você vive. E não é sobre forçar a ser positivo o tempo todo, fingindo que está tudo bem. É sobre limpar o que está travado por dentro e começar a vibrar numa frequência que atrai o que realmente faz sentido para você, porque você pode dizer o que quiser da boca para fora, mas o universo responde ao que você vibra por dentro. Não adianta pedir abundância vibrando escassez. Não adianta pedir amor vibrando rejeição. Não adianta pedir paz vibrando raiva. Quer mudar a realidade? Começa pela sua energia. Presta atenção no que você sente ao acordar, no que você acredita quando olha no espelho, no que você repete em pensamento quando está sozinho. Tudo isso é sinal da energia que está saindo de você e ela vai voltar. Sempre volta. Assuma. Você já é. Só precisa lembrar. Tem uma verdade que muita gente vive anos para descobrir. E quando descobre, parece que o mundo vira do avesso. Pronto. Para ouvir, você não precisa se tornar nada. Você já é. Isso mesmo. Tudo o que você procura, admira, deseja ser, já mora aí dentro. Só está escondido debaixo de umas camadas que a vida foi jogando em cima. E eu falo isso com o coração aberto, porque eu também já caí nessa cilada de achar que eu precisava me construir, me melhorar, me encontrar. Mas um dia caiu a ficha. Eu não precisava buscar fora o que sempre esteve em mim. O que eu precisava mesmo era lembrar e assumir. Assumir sua potência não é arrogância menos. É reconexão. É parar de se diminuir para caber. É parar de esperar validação. É olhar no espelho e reconhecer quem você é, com todas as falhas e com toda a luz também. A gente esquece, sabe? Esquece da força que tem. Esquece que já nasceu com um código único. Uma energia que ninguém mais tem. E aí vai vivendo no automático, tentando se ajustar a moldes que nem fazem sentido. E claro, a alma vai ficando apagada, sufocada, esquecida. Mas agora é diferente. Agora você está despertando. E se você está lendo isso aqui, não é por acaso. É porque está pronto para lembrar, para voltar para o seu centro, para parar de correr atrás de algo que na real já está aí, esperando você assumir o controle. Então, bora combinar uma coisa? Chega de se esconder de si mesmo. Chega de agir como se não fosse suficiente. Você já é, já tem, já pode. Só precisa lembrar e viver como quem sabe disso. Porque quando você assume quem é de verdade, o mundo inteiro começa a te tratar diferente. E tudo muda menos de dentro para fora. Capítulo 8. Manifestação. Sem resistência. Deixa fluir que vem.
Tá na hora de falar sobre um tema que brilha os olhos de todo mundo. Manifestar. Sim, aquela ideia de atrair o que você deseja. De ver sonhos virando realidade. De colocar intenção e ver acontecer. Mas, deixa eu te contar uma coisa importante logo de cara. Não adianta querer manifestar se por dentro você está resistindo. A maioria das pessoas diz que quer prosperidade, amor, liberdade, mas está carregando dentro uma mistura de medo, dúvida, culpa e autoboicote. E aí não tem jeito. A manifestação trava, porque o universo não te dá o que você diz que quer. Ele te dá o que você vibra. Esse capítulo é justamente para te mostrar como tirar o pé do freio sem parar de acelerar. Como desejar com força, mas soltar com leveza. Como cocriar com o universo, sem aquela ansiedade de quem quer controlar tudo. Aqui a gente vai falar de fluxo, entrega, alinhamento e presença. Tudo isso junto cria uma energia tão forte, tão clara, tão limpa, que o que você quer vem, não por mágica, mas por sintonia. Manifestar sem resistência é entrar nesse estado onde tudo faz sentido e tudo começa a acontecer. Então se prepara para quebrar umas crenças, soltar umas amarras internas e aprender a manifestar com um coração leve e a mente em paz. Porque sim, é possível. E quando você pega o jeito, a vida começa a te surpreender mais do que você imaginava. Agora, bora pra prática. Porque o que você quer já existe. Só tá esperando você deixar entrar. Não é gritando que o universo ouve, é limpando o que bloqueia. Durante muito tempo eu achei que para manifestar algo, era só pedir com mais força, repetir mais afirmações, mentalizar com mais foco, escrever 1000 vezes no caderno, fazer pedido com emoção dobrada. Mas a verdade me pegou de surpresa e mudou tudo. O segredo não é pedir mais forte, é limpar o que trava sobe quando voca. Tá tentando ligar um ventilador, mas ele não gira porque tá cheio de poeira acumulada? É isso. A energia da manifestação não flui quando tem sujeira dentro. E essa sujeira, no nosso caso, são as crenças, os medos, os traumas, os não mereço que a gente carrega desde sempre e nem percebe. O universo não responde ao quanto você grita. Ele responde ao quanto você vibra limpo, leve, alinhado. Porque se você diz, quero prosperidade, mas por dentro vibra escassez, insegurança, comparação e dúvida, adivinha o que chega? Mais do mesmo. Então antes de pedir com mais força, respira fundo e olha para dentro. O que aí dentro ainda está travando o fluxo? O que você acredita sem perceber que está boicotando seus próprios pedidos? Quando você começa a soltar essas camadas, limpar esses bloqueios, mudar esses padrões, a vida começa a responder diferente. E sabe o mais louco? Às vezes nem precisa mais pedir. A coisa simplesmente vem, porque agora você não é só alguém querendo, você virou alguém pronto para receber. O universo não enrola quem deixa a vida fluir. Sabe quando a gente está tão leve, tão conectado, tão no fluxo, que parece que tudo simplesmente acontece? Pois é, isso não é sorte não, porque o universo é rápido com quem flui. Eu já percebi que quando estou tentando controlar tudo, planejar até o que nem depende de mim, forçando as coisas a acontecerem do meu jeito. A vida, as coisas atrasam, os caminhos fecham, os sinais somem. Mas quando eu solto, respiro, confio, tudo se encaixa. Tiro anda, tudo chega. Fluir não é deixar pra lá, é deixar vir. É andar com a vida, em vez de brigar com ela. É seguir o impulso certo, sem drama, sem peso. E olha, quando você entra nesse estado, o universo responde num piscar de olhos. As oportunidades aparecem, as pessoas certas cruzam o seu caminho. A intuição fica mais afiada. Parece que o mundo gira a seu favor. O que trava não é o tempo. O que trava é a resistência. É você querendo controlar o como e o quando. Sendo que a única coisa que importa é o como você está se sentindo agora. Porque quem vibra, leve recebe rápido. Quem está presente, percebe os sinais. Quem confia, se abre para receber sem esforço. Então se você está sentindo que as coisas estão demorando demais, dá uma olhada para dentro. Será que você está realmente fluindo? Ou está travado por medo, por dúvida, por ansiedade disfarçada de foco total? Ou universal? Não demora menos. A gente é que atrasa. Mas a boa notícia é que no momento que você solta e entra no ritmo certo, tudo acelera. Quem flui, recebe. Quem força, resiste. Quem confia, vive onde decida assim tan soltem. Receba simples, poderoso e funciona. Se você está cansado de pedir,
pedir e nada acontecer. Deixa eu te mostrar uma parada que virou chave para mim. A técnica descida. Sinta, solte, receba. Parece simples, mas não subestime a força disso não. Porque aqui o segredo não está na quantidade de esforço, mas na qualidade da energia. Tudo começa com o primeiro passo. Decida. Sim, decide o que você quer. Não o mais ou menos. Não o se dar. Decide com clareza, com presença, como quem já sabe que é possível. Porque o universo ama gente decidida. Quando você decide de verdade, você emite um sinal forte, limpo, direto. Aí vem o segundo, sinta. E aqui está a mágica. Não adianta só pensar. Você tem que sentir como se já fosse real. Sentir a alegria, a leveza, a vibração de quem já tem aquilo. Isso é o que sintoniza a frequência. É o que fala com o universo na língua dele menos a emoção. Depois, solte. É aqui que a maioria trava. Acha que precisa segurar com força, repetir 1000 vezes, ficar obcecado. Mas não. Soltar é mostrar confiança. É dizer, já pedi, já senti, agora deixo vir no tempo certo. Quem solta, recebe. E por fim, receba. Mas receba de verdade, viu? De coração aberto, sem apego ao como vai chegar. Às vezes, a coisa vem por um caminho que você nunca imaginou. E se você tiver preso demais à ideia de como deveria ser, pode até perder a bênção passando na sua frente. Então aí vai meu convite. Testal, essa sequencial, decida sintam, soltem, receba. Faz com verdade, com intenção, com leveza. Porque quando você entra nesse fluxo, o universo não só ouve, ele responde. E responde bonito. Capítulo 9. Viva como quem já venceu, porque a frequência vem antes da vitória. Se tem uma coisa que muda o jogo de verdade, é essa virada. Do Tcheviak. Você não precisa esperar vencer para começar a viver como um vencedor. É o contrário. É quando você começa a se comportar como quem já venceu que a vitória vem. E vem no seu ritmo, no seu tempo, no seu estilo. Esse capítulo é um convite para você parar de viver no quando eu conseguir, quando eu tiver dinheiro, quando eu for reconhecido, quando der certo. Porque, esse quando pode se arrastar para sempre se você continuar vibrando como alguém que ainda está tentando. O universo responde à sua energia agora, não ao seu currículo. Se você acorda se sentindo pequeno, inseguro, carente, é isso que você reforça. Agora, se você levanta, se olha no espelho e se comporta como alguém que já venceu por dentro, mesmo que o mundo ainda não tenha notado, tudo começa a mudar. Viver como quem já venceu não é fingimento, é alinhamento. É você vestir a postura, a frequência, a mentalidade de quem sabe que o que deseja já está a caminho e que não precisa mais correr, provar, implorar. Então, nesse capítulo a gente vai falar sobre atitudes, postura, escolhas, sobre incorporar agora a versão sua, que já chegou lá, porque ela já existe, viu? E tá só esperando você dar espaço para ela assumir o controle. Você quer vencer? Então começa a viver como se já tivesse vencido. Porque essa é a vibração que abre portas, muda cenários e faz a realidade acompanhar a sua consciência. AI, não tem como dar errado. A postura de quem já é dono da própria jornada e nem precisa gritar para mostrar. Tem uma vibe diferente em quem já entendeu que o caminho é dele. E mais, ninguém. Não precisa provar nem pedir permissão. Só chega, vive, escolhe. Com presença, com firmeza, com aquela confiança tranquila que não precisa se exibir. E deixa eu te contar, essa postura muda tudo. Ser dono da própria jornada não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter coragem de fazer as perguntas certas. É sobre assumir os tombos, os acertos, as curvas e os recomeços, sem culpar ninguém, sem terceirizar destino, sem drama desnecessário. É um tipo de energia que entra no ambiente e todo mundo sente. Não porque a pessoa fala alto, mas porque ela está inteira ali. Ela não tenta agradar, não se molda para caber, não esconde o que pensa, mas também não precisa bater no peito para ser ouvida. E o mais bonito é que essa postura vem de dentro. Ela nasce quando você se reconecta com sua verdade, quando para de seguir mapas dos outros e começa a trilhar o seu com autenticidade. A bússola muda, o passo muda, a vida muda. Essa pessoa não vive esperando alguém deixar ela ser quem é. Ela simplesmente é, com leveza, com intenção, com responsabilidade, porque quem é dono da própria jornada sabe que a vida responde ao que você vibra, não ao que você grita. Então, se você quer ver sua realidade se transformar, começa ajustando sua postura interna.
não é sobre parecer. E saber ser alguém que caminha com os dois pés na própria estrada, sem vergonha de onde veio e sem medo de para onde está indo. Essa é a postura que atrai, que move, que realiza, porque quem é dono do próprio caminho, deixa a pegada por onde passa. E nem precisa avisar. Quer mudar o jogo? Troca o jogador que tá aí dentro. Vamos direto ao ponto. Não adianta querer um resultado novo jogando com o mesmo personagem de sempre. Aquele que o duvida, que o se sabota, que se esconde atrás do medo, que joga pequeno para não incomodar. Se você quer virar o jogo, tem que começar mudando quem está jogando por você aí dentro. A real é que todo mundo tem várias versões de... Você tem aquela que sonha grande, que acredita que se posiciona, e tem aquela que se esconde, que repete padrões antigos, que só reage às coisas. A pergunta é, quem você tem deixado assumir o controle? O jogo muda quando o jogador muda. E não é sobre virar outra pessoa menos. É sobre ativar a sua melhor versão. Aquela que já existe, só que estava dormindo aí dentro esperando você parar de se sabotar para assumir o comando da parada toda. Não adianta mudar só a estratégia, o ambiente, as ferramentas, se por dentro você continua sendo guiado pela sua versão travada, ferida, cheia de dúvidas. Quando você muda a forma de pensar, sentir e se enxergar, tudo ao seu redor começa a responder diferente. Então bora combinar uma coisa? Chega de jogar no automático com aquele você velho, cansado, limitado. Tá na hora de chamar pro jogo a versão que já entendeu o valor que tem. Aqui não joga para sobreviver, joga para expandir. Porque no fim das contas, a vida não tá ela só tá esperando você se lembrar de quem realmente é. E quando essa versão entra em campo, meu amigo, o jogo vira. E vira bonito. A maior vitória não acontece fora, acontece dentro. Sabe, aquela correria para vencer na vida, ganhar mais, mostrar resultado, impressionar todo mundo, colecionar conquistas. Então, não é sobre isso. Quer dizer, pode até parecer. Mas se você não vencer aí, dentro, por dentro, tudo o que conquista aqui fora vai continuar parecendo pouco. Eu falo por mim. Já tive fases em que estava indo bem, pelo menos era o que os outros achavam. Mas dentro, danado. Um ruído que não calava. Era como se a alma estivesse pedindo socorro enquanto o ego estava de terno e gravata. É só que uma ideia. A ficha caiu. Não adianta ganhar o mundo e perder a paz. A verdadeira vitória, aquela que muda tudo, começa quando a gente encara nossas sombras, acolhe nossos medos, perdoa nossos erros e decide se libertar de tudo que trava. Não é papo de autoajuda, é sobrevivência da alma. É você aprendendo a se olhar com verdade, com amor e com coragem. Vencer dentro é se sentir inteiro, sem precisar provar nada para ninguém. E dormir livre. Viver presente. Andar alinhado com o que faz sentido. Quando isso acontece, as batalhas lá fora ficam mais leves, mais certeiras, com menos drama e mais propósito. Então, antes de sair por aí, tentando conquistar o mundo, se pergunta, eu já conquistei a mim mesmo? Já me acetei? Já me respeitei? Já me honrei? No fim das contas, o que o mundo vê é reflexo do que vibra aí dentro. Não é sobre vencer no mundo, é sobre vencer em você. O resto vem como bônus. E, que bônus maravilhoso, é viver em paz com quem você é. Conclusão, perdo tenter. Camisa Permeter, se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada toda, é que quanto mais a gente tenta, mais parece que trava. Sabe aquela sensação de correr atrás de algo com toda a força do mundo, mas a coisa teima em escapar pelos dedos? Pois é, eu vivi isso por anos, até entender o que hoje quero te deixar como última chave deste livro. O segredo não está em tentar com mais força, está em permitir com mais leveza. A gente foi treinado para lutar, para forçar, para empurrar as coisas no grito. Mas a vida menos a real mesmo, aquela que flui, não responde a esforço desesperado. Ela responde à presença, à clareza e, principalmente, à entrega. Quando você solta o controle, o universo finalmente tem espaço para agir. Permitir é confiar, é dizer com o coração aberto, eu já fiz minha parte, agora deixo a vida fazer a dela. É parar de duvidar de si e começar a vibrar como se o que você deseja já fosse seu. Porque, na real, já é, só tá esperando você sair do meio, do caminho. Se você chegou até aqui, já desbloqueou muita coisa. Já viu que o seu código da existência
não é sobre conquistar a força. É sobre permitir que a vida te encontre quando você está no lugar certo, em paz com quem é. Então, de coração, desliga o modo tentativa e ativa o modo permissão. Não é se render por fraqueza menos. É se abrir por inteligência. E ó, é aí que a mágica começa. Menos esforço, mais consciência. A verdade, a vida nunca quis te ver se matando para conseguir o que quer. Esse papo de só vence quem sofre é uma das maiores armadilhas que enfiaram na nossa cabeça. E se eu te dissesse que dá para chegar lá, com muito menos esforço e muito mais consciência, pois é, chegou a hora de parar de remar contra a maré e começar a navegar com o vento a favor. A gente foi ensinado a fazer, mas quase nunca a sentir, a perceber, a estar presente. E o curioso é que quando a gente começa a se escutar de verdade, tudo muda de lugar. As respostas aparecem. As oportunidades batem na porta. O corpo relaxa. A mente clareia. E a vida flui, que é uma beleza. Menos esforço não é preguiça. Isso é escolher onde colocar sua energia com inteligência, com direção. É sair do piloto automático e entrar no modo presença. Porque quando você age com consciência, até o pouco se multiplica, até o simples vira poderoso. Então, meu convite final é esse. Respira fundo. Solta os ombros, desacelera o passo e começa a andar, mais leve, mais conectado com o agora. Não precisa provar nada para ninguém. Só precisa lembrar quem você é menos e viver a partir disso. Porque no fim das contas, o caminho mais rápido é o mais consciente. E ele começa agora com uma escolha simples. Parar de lutar e começar a fluir. Seu código é único e começa com parar de resistir à sua própria grandeza. Tem uma coisa que pouca gente te conta. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Sim, exatamente como está. Sem precisar se provar. Sem precisar correr igual doido. O que está faltando, na real, não é esforço, é permissão. Permissão para ser tudo o que você veio ser. Sem pedir desculpas por isso. A maioria das pessoas nem percebe, mas vive em guerra com a própria grandeza. Se sabota, se diminui, se esconde atrás de desculpas que parecem verdades. E tudo isso por medo de brilhar demais, de incomodar, de não dar conta. Só que deixa eu te contar um segredinho. A única coisa que te impede de acessar teu código, único, é essa resistência interna. E ela é bem silenciosa, viu? Age no automático. Nos pensamentos de não sou bom o bastante. Isso não é para mim. É tarde demais. Mentira. Tudo mentira. A chave vira quando você para de resistir e começa a se permitir. Quando, ao invés de lutar contra quem você é, você começa a abraçar sua essência com força, com amor e com presença. O universo responde na hora, porque ele não tem tempo a perder com quem está se escondendo. Ele quer jogar junto com quem se entrega. Então hoje eu te convido a fazer uma escolha simples, mas poderosa pra caramba. Larga esse escudo, solta essa capa de invisibilidade e assume sua grandeza sem medo. Não porque você precisa provar algo, mas porque você nasceu para viver. Tudo isso com naturalidade. Porque o teu seis não é de ninguém mais. É só teu. E ele começa a funcionar no momento em que você diz para si mesmo: chega de me negar. Seja quem você já é. E deixa o mundo sentir o impacto disso. Viver é decifrar, não controlar. Solta o mapa e sente o caminho. No fim das contas, a vida não veio com manual, nem com GPS, nem com aquele botão de voltar que o agente às vezes implora em silêncio. E quer saber? Ainda bem, porque viver, de verdade mesmo, não tem nada a ver com ficar tentando controlar cada vírgula do roteiro. Tem a ver com decifrar o mistério, com ler os sinais, com escutar o que está por trás do óbvio. Por muito tempo eu tentei forçar a vida a seguir meus planos, meus prazos, minhas exigências. E adivinha, quebrei a cara. Várias vezes, porque quanto mais eu apertava o controle, mais tudo escapava por entre os dedos. Como areia, como vento, como verdade que não quer ser engaiolada. A virada começou quando eu percebi que a vida é uma conversa, não uma ordem. Ela responde, sim, mas responde ao que você vibra, ao que você sente, ao que você permite. Não adianta gritar comandos se por dentro você está travado. Não adianta tentar prever o final se você nem entrou de verdade na dança. Então deixa eu te dizer com o coração aberto. Vive leve, mas atento. Em vez de controlar, começa a ler a vida. Observa, sente, decifra,
Porque tudo que você precisa saber já está sendo sussurrado o tempo todo. Só que o barulho do controle muitas vezes abafa a resposta. Solta o volante. Não porque você desistiu, mas porque confia que o caminho também te quer. E aí, meu amigo, minha amiga, o fluxo começa a te carregar com uma força tão linda, tão certeira, que você vai olhar para trás e rir de ter duvidado. Viver é arte, não é algoritmo. É sintonia, não fórmula. E se tem uma senha para destravar tudo isso, ela tá em parar de tentar, mandar e começar a se abrir para entender. E aí, bora viver de verdade.